E aí, turma, tudo bem? Hoje a gente vai analisar algumas redações para que aquele conteúdo que eu dei anteriormente, tanto de introdução como desenvolvimento, fique bem fixado na cabeça de vocês. Ah, e não esqueçam de pegar um livro, um livro não, né, gente? Um caderno, uma caneta, para estar aí fazendo as considerações importantes da aula. Lembrando também, pessoal, que a redação ela é um exercício, tá? Então vocês não precisam ficar assustados, não precisam ficar preocupados, tá? É fazendo mesmo que a gente vai aprendendo, é errando que a gente vai consertando e vai avançando e evoluindo, beleza? Deixe seu like, né? Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder a todos e vamos para a aula. Bom, pessoal, aqui, né, vocês podem ver que eu peguei de uma forma bem genérica, tá? Tá na internet, vocês têm acesso, é só vocês jogarem. E aqui foi do UOL, né? O UOL, o site da UOL, ele tem um banco de redações e essa redação eu peguei ali do banco deles, tá? Universidade em crise, quem paga a conta? Então, esse foi o tema proposto aqui nessa problemática. E aí sim tinha os textos coletâneas, né? Os textos de apoio, os textos motivadores. E então a pessoa começou a escrever o texto e eu trouxe ele aqui para a gente analisar. Ó, o dilema do ensino superior. Esse é o título. Em vermelho são erros inconsistentes, né? Que não dá para afirmar, a pessoa precisava trazer aí um pouco mais de embasamento para estar afirmando. Esses daqui, ó, são erros ortográficos e em verde vai estar as correções, beleza? Então vamos lá. Essa aqui foi uma redação nota 1000. Por que eu trouxe uma redação nota 1000? Para que vocês possam analisar a estrutura dessa redação nota 1000, beleza? Então vamos para o texto aqui. Bom, recentemente, o governo federal anunciou um contingenciamento de verbas para a educação superior, o que gerou grande divergência entre os brasileiros. Enquanto uns apoiam a medida, outros foram às ruas para se manifestar contra ela. Ponto. Nesse contexto, alguns defenderam a privatização das universidades ou a cobrança de mensalidade para os mais ricos, a fim de solucionar a crise financeira do ensino superior. Porém, o mais justo é manter esse serviço público e gratuito a todos, embora certas ações sejam necessárias para maximizar os benefícios dessa decisão. Então, vamos analisar esse parágrafo de introdução, tá? Quais são os componentes da introdução? Então, o que uma introdução precisa ter? Ela precisa ter a apresentação do tema. Então, ao ler esse parágrafo, você precisa identificar qual é o tema. E ela precisa ter a tese. O que é a tese? A tese é o seu ponto de vista, é a sua opinião sobre aquele determinado assunto, tá? Argumentos precisam aparecer na introdução? Não necessariamente. Se aparecer, não vai estar errado, mas eles não são um componente obrigatório da introdução. Vocês podem ou não colocar. Bom, beleza. Se na introdução eu preciso ter a apresentação do tema e a tese, vamos procurar onde está a apresentação do tema e a tese dessa escritora, tá bom? O escritor. Na verdade, eu nem me apeguei. Vamos ver se é homem ou se é mulher, né? Não sei nem se é que fala. Bom, enfim, esse não é o X da questão. Olha só, pessoal. Quando o escritor, vamos tratar no gênero masculino, né? Quando o escritor traz assim, ó, recentemente o governo federal anunciou um contingenciamento de verbas para a educação superior, o que gerou grande divergência entre os brasileiros. Enquanto uns apoiaram a medida, outros foram para a rua se manifestar. Eu entendo o que ele está falando, eu entendo qual é a problemática, qual é o tema. Eu entendo que vai ser um contingenciamento de verbas para o ensino superior, né? Ou seja, um corte de verbas, tá? Então, aqui, essa parte aqui está a apresentação do tema. Eu consigo identificar sobre o que aquela pessoa vai tratar o texto dela, tá? De que forma? Uma forma informativa, tá? Ele trouxe uma informação. Recentemente, ele trouxe
um ocorrido, vamos assim dizer, né? O governo federal anunciou um contingenciamento de verbas para a educação superior. Beleza. Nesse contexto, alguns defenderam a privatização das universidades ou a cobrança de mensalidades a fim de solucionar a crise do ensino superior. Olha só, porém, o mais justo é manter esse serviço público e gratuito para todos, embora certas ações sejam necessárias para maximizar os benefícios dessa decisão. O que é isso? Pessoal, isso é a tese. Então, o que o escritor fala? Que o governo resolveu fazer um contingenciamento da verba da educação superior. Beleza. O governo decidiu fazer isso. Ok, apresentei meu tema. Algumas pessoas foram a favor e outras foram contra. Beleza. Ele só tá contextualizando aquele tema, tá? Algumas pessoas foram a favor, outras foram contra. Mas qual que é a tese desse escritor? Qual que é o posicionamento dele sobre aquela problemática? É essa parte aqui, ó. O mais justo é manter esse serviço público e gratuito a todos. Essa é a tese dele. Esse é o ponto de vista dele. Porque eu vou virar para o texto dele e vou falar assim, ó. Por quê? Entendi que algumas pessoas foram a favor e outras foram contra. Entendi sua contextualização, entendi a sua apresentação do tema. Mas por quê? Que na sua opinião é necessário, é mais justo, é mais correto manter o serviço gratuito a todos. É o que ele vai me defender, certo? É o que ele vai desenvolver nos próximos 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Aí ele ainda termina dizendo assim, né? Embora certas ações sejam necessárias para maximizar os benefícios dessa decisão. E aí, provavelmente, ele também vai nos trazer aqui no texto quais são essas ações. Beleza? Então, esse aqui foi o primeiro parágrafo da introdução do texto, né? Do texto dissertativo, que é o parágrafo da introdução. Os outros 2 parágrafos são os do desenvolvimento e o último é o da conclusão. Note que esse texto, ele possui 4 parágrafos, tá? Bom, então vamos para a introdução. Ele tinha colocado primordialmente, e o corretor aqui do site da UOL, né, da Banco UOL, corrigiu para primeiramente, tá? E ele tinha colocado é válido e o corretor corrigiu é importante. Então vamos seguir a correção do site aqui da UOL, tá? Então, primeiramente, é importante considerar que as universidades públicas são mais bem avaliadas do país, são as mais bem avaliadas do país. Segundo uma pesquisa do grupo britânico, né, que é essa, ó, prestem atenção, quando vocês vão trazer uma sigla, né, uma abreviação, sempre tragam o que significa, tá? Se for a primeira vez que vocês estão pontuando essa abreviação, sempre tragam o que ela significa. Então, olha aqui, CAPES, ele trouxe, QS, ele trouxe, tá bom? Aqui, Unicamp, USP, ele não trouxe, mas ele poderia ter trazido, né? Enfim. Por exemplo, então ele trouxe aqui pesquisas do grupo britânico, QS, da Unicamp e da USP, por exemplo. Estão entre as melhores da América Latina. As demais, um levantamento recente da CAPES mostrou que mais de 90% das pesquisas científicas do Brasil vêm de escolas superiores públicas. Sendo assim, a privatização das universidades seria prejudicial ao país, já que a sua qualidade tenderia a piorar e a quantidade dessas pesquisas a diminuir. Além disso, seria provável que tais estudos, lamentavelmente, fossem voltados somente às áreas que trazem maior retorno financeiro imediato. Deste modo, conclui-se que as instituições públicas de ensino superior devem continuar sendo do Estado. Então, pessoal, olha só, vamos analisar esse parágrafo de desenvolvimento. Ó, a gente consegue... O que tem que ter um parágrafo de desenvolvimento? Uma declaração. O que é isso? Algo que remeta à tese, algo que remeta ao argumento dele. Porque, ó, a gente entendeu que a tese dele é o quê? Que as universidades, elas devem continuar sendo públicas, certo?
não deve privatizar, não deve cobrar taxa, deve ser gratuita para todo mundo, deve ser pública, né? Então essa é a tese dele. Por que ela deve ser pública? Eu consigo entender o porquê nesse parágrafo de desenvolvimento? Consigo. Ele fala aqui, ó. Cadê? Sendo assim, seria prejudicial a privatização, porque a qualidade tenderia a piorar, né? E a quantidade de pesquisas a diminuir. Então, por que as universidades devem continuar sendo públicas? Para que a qualidade não diminua, segundo aqui o autor, tá, pessoal? Lembrando que não sou eu que estou falando isso, é o autor. Não que eu não concorde, tá? Então, para que a qualidade não diminua e para que não diminua também a quantidade de pesquisa, né? Então, para a qualidade não piorar e para não diminuir a quantidade de pesquisa. E para que a gente tenha pesquisas voltadas a todas as áreas e não somente aquelas que tenham mais lucro. Então, vocês conseguem perceber que esse parágrafo aqui de desenvolvimento, ele me mostrou o porquê que as universidades elas têm que continuar sendo públicas, têm que continuar sendo gratuita? Sim, né? A gente consegue entender. Então, aqui tá o argumento dele, ó. Essa parte aqui, ó, tá o argumento dele, né? Tem uma declaração, tem uma oração, como que eu posso dizer para vocês? Remete o argumento dele, né? Me declara, me expõe qual que é o argumento dele, beleza? E ele ainda traz aqui, ó, a análise crítica, né? Então ele traz lamentavelmente, então ele demonstra que, nossa, piorar a qualidade, diminuir a pesquisa e voltar tudo isso para áreas mais voltar as pesquisas para áreas mais lucrativas é lamentável. Ele traz aqui, ó, ele traz a análise crítica dele, tá? Lembrando que o desenvolvimento ele tem que ter a declaração, que é aquilo que remete o seu argumento, tem que ter a análise crítica, que é o seu posicionamento sobre aquele argumento, e tem que ter a exemplificação, algo que comprove aquilo que você falou, né? E ele traz aqui, ó, essa exemplificação dele é com base em dados, né? Uma exemplificação informativa também. E ele traz, ó, ele fala assim, ó, vamos reler para ficar bem fixado isso, tá? Primeiramente, é importante considerar que as universidades públicas são as mais bem avaliadas do país. Ó, ele declarou, falou o quê? Que as universidades públicas são as mais bem avaliadas do país. Ah, é? Eu pergunto pra ele. Ah, é? Quem te disse isso? Com base em que você pode declarar isso? Com base em que você sustenta isso? Aí ele traz, segundo pesquisas, nananana, por exemplo, estão entre as melhores da América Latina. Então ele traz insumo, ele traz aquele sustento para aquilo que ele declarou. Ele não tá falando que as universidades são as mais bem avaliadas do país porque o povo da minha rua tá falando, porque eu acho isso da minha cabeça. Não, ele traz insumo. E esse insumo que sustenta a declaração dele é o que a gente chama de exemplificação. É aquilo que comprova, que constata o que ele declarou, tá? Aí ele fala, né? Aí ele fala assim, ó, ademais, né? Então, além disso, um levantamento recente mostrou que 90% das pesquisas vêm de escolas superiores, tá? Então, ele já trouxe dois insumos. Um insumo que fala sobre a qualidade das universidades e um insumo que fala sobre a questão das pesquisas, né? Que depois ele vai falar que se isso for privatizado, vai cair. Vai cair tanto a qualidade quanto a quantidade de pesquisas, quanto a diversidade de pesquisas em determinadas áreas. Depois ele termina dando o ponto de vista dele, a análise crítica dele, tá? Então, qual é a minha dica, né? O que eu faria de diferente nesse parágrafo? Eu falaria primeiro sobre a qualidade, né? Então, não vou privatizar porque a qualidade vai cair. E depois, em um outro parágrafo, eu falaria assim, ó,
eu não vou privatizar, eu não sou a favor de privatizar, porque a quantidade de pesquisa vai cair, né? São duas coisas diferentes. Ambas estão ligadas com a qualidade, né? Ambas estão ligadas com a... Esqueci a palavra, gente. Vamos falar assim, ó, ambas estão ligadas com a viabilidade, visibilidade da universidade, ambas estão ligadas. Uma relacionada à pesquisa, outra relacionada à qualidade, né? Mas eu trabalharia elas em parágrafos diferentes, tá? Aqui ele ou ela trabalhou em um parágrafo só de desenvolvimento, não tá errado, tá? Mas eu aconselharia a separar, fazer 2 parágrafos diferentes. Entretanto, porém, contudo, a gente pode ver que mesmo trabalhando as duas coisas juntas, o desenvolvimento dela nesse parágrafo ficou bem coerente, né? Não ficou bagunçado, então foi muito bem organizado, muito coeso. A gente pôde perceber os componentes estruturais do desenvolvimento, que, como eu falei para vocês, é a declaração, é a exemplificação e é a análise crítica. Beleza? Bom, vamos para o próximo parágrafo. Em uma segunda análise, convém lembrar que o artigo 206 da Constituição Federal garante o ensino gratuito em estabelecimentos oficiais. Então, olha só, o que ela está falando? Ela já trouxe um outro argumento para sustentar a tese dela. Qual que é a tese dela? Que as universidades devem ser públicas. Por quê? Aí ela já trouxe um artigo 206 da Constituição Federal. Logo, ninguém deveria ser privado de ter uma educação superior gratuita e de qualidade, independente da classe social, independente de classe social. Infelizmente, isso não acontece na prática. Boa parte da população, sobretudo os mais pobres, não tem acesso a esse serviço. Todavia, a cobrança de mensalidade não seria uma solução adequada para o impasse, pois não só violaria a Constituição, desculpa pessoal, mas também poderia desestimular os mais ricos a ingressarem e a realizarem pesquisas nessas instituições. Assim, é possível concluir que a universidade pública deve ser gratuita para todos, tá? Então, olha só, outra coisa que eu faria diferente também dessa redação. Eu não concluiria no desenvolvimento, tá? Eu deixaria isso lá para a conclusão, tá? Não concluiria. Aqui ela também conclui, mas ela conclui no intuito de fixar aquilo que ela estava falando. Tô falando que isso não deve ser privado por A e B. É isso que ela faz aqui, ela faz uma amarração nas ideias, né? Mas eu deixaria isso só para a conclusão. E olha só, declarou o quê? Um artigo 206 que garante que o ensino deve ser gratuito. Declarou. Então, essa é a declaração dela. É o que vai sustentar a tese dela. Nessa declaração, onde está o argumento. Qual é o argumento? Que não deve ser privada as universidades, porque o próprio artigo da Constituição Federal garante o ensino gratuito. Tá? Então, essa é a declaração dela, esse é o argumento dela que defende a tese dela, que sustenta a tese dela, certo? Aí ela dá um exemplo, né? Exemplifica, logo ninguém deveria ser privado, educação de qualidade, independente da classe social, traz a análise crítica dela. Infelizmente, isso não acontece na prática, e aí mostra por que não acontece na prática. Ela fala, boa parte da população, sobretudo os mais pobres, não tem acesso a esse serviço, Todavia, a cobrança de mensalidades não seria uma solução adequada para esse impasse, pois só violaria a Constituição, não só violaria a Constituição, mas também poderia desestimular os mais ricos a ingressarem e realizarem pesquisas nessa instituição. E eu pararia aqui, ponto final, e isso aqui eu jogaria lá para a conclusão, tá? Opa! Tô ajeitando aqui, gente, que tá balançando, né? Bom, pessoal, então para nossa aula não ficar muito comprida, muito extensa, eu vou parar por aqui, tá? O parágrafo de conclusão eu vou deixar para avaliar com vocês depois, tá? Na nossa próxima aula eu vou trazer para vocês a análise dessa outra redação,
que também tá aqui na banca de redação da UOL, tá? E eu espero que tenha ficado claro, beleza, pessoal? O que eu quero é que vocês gravem os componentes, né? Se tiver alguma dificuldade, pode estar aí me chamando. Vamos conversando pra gente tentar solucionar isso e vamos fazendo redação, tá? Eu já vou postar o tema dessa semana. Hoje teremos aula síncrona. Hoje, dia 19, teremos aula síncrona. E eu espero vocês para que a gente possa estar junto discutindo as redações que vocês me enviaram, tá bom? Então a gente se vê hoje à noite.